começam a profetizar novamente. Coloquei para E, gravar, pastor. tá. Então, o Senhor colocou no meu coração de fazer algo diferente, de fazer uma reunião. E eu, a princípio, conversei lá com os presbíteros, né? Também sou presbítero lá da comunidade. Eu falei, o Senhor está colocando no meu coração juntar alguns profetas, mas eu não quero profetas que não sejam ensináveis, não vou. Eu não quero profeta que não esteja ligado a uma igreja. Eu não quero aventureiros. Eu queria fazer uma reunião onde nós nos ajudássemos e um ensinando ao outro, né? E a gente colocasse essas profecias que estão rodando por aí, para os profetas julgarem. E eu fiz a primeira reunião na semana retrasada. E, irmãos, assim, foi uma bênção. Os irmãos chegaram aqui 8 horas, vamos sair daqui 1 hora da manhã, né? Tanto assim que foi a presença de Deus, mas eu vi assim que também Jezabel está furiosa. Eu cheguei na comunidade depois, né, na outra segunda-feira, quando eu pisei assim, eu virei o pé. Meu pé está desse tamanho, Edom. Eu falei, Senhor, por que isso? A Mônica Paulino também teve um. Ela parou lá para orar sobre os profetas se levantarem. Veio um carro, numa rua que é um quarteirão, não tem movimento a rua dela. Bateu no carro dela, a menina está na direção, teve um problema lá, deslocou o ombro. A Mônica também ficou muito dolorida. Então, há uma oposição ferrenha contra esse levante que nós estamos querendo fazer de profetas com caráter, de profetas que não se vendem. E eu queria colocar aqui, né, alguns fundamentos aqui para os irmãos profetizarem, né? Então Deus falou comigo sobre Deus quer fé dos profetas e ousadia. Eu lembro que quando o Senhor me chamou, a primeira vez que eu profetizei, minhas pernas tremiam, batiam uma na outra assim. Falei, Senhor, se eu falar alguma coisa do meu coração e não for o Senhor que falou, aquele medo inicial, né? Até que o Senhor foi quebrando isso da minha vida. E aí eu comecei assim, muito timidamente, perguntar, irmão, estou sentindo um negócio assim, nessa área, tem algum problema na sua vida? O irmão, tem. Aí eu falei, Senhor confirmando. E o Senhor foi confirmando a minha vida. Então, a palavra que eu mais ouvia, quem te contou isso? Foi minha mãe? Foi o meu pastor? Foi o pastor? Quem te contou isso? Né? Porque Deus começou assim a me usar muito no dom de palavra de conhecimento. Então, tem um versículo lá em 2 Coríntios 3:12 que diz assim: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. É isso que os profetas hoje, de caráter, estão precisando pedir a Deus. Ele quer. Nós temos que ter irmãos e irmãs para profetizarem que não tenham medo de perder sua reputação. O primeiro ponto, sem chave para mim, que foi assim, rema na minha vida, foi falar: olha, você perdeu sua reputação. Aquele, as pessoas vão olhar para você, vão te julgar, vão falar mal de você, né? Eu lembro que eu era assim. Hoje eu tenho algumas dificuldades para pular e tal, mas eu pulava muito na hora da adoração. Eu preparava o ambiente para o Espírito Santo vir e Deus vinha com o fogo dele. E um dia eu estava lá nessa fogo todo e o Senhor falou: Você quer saber o que estão pensando de você? Eu falei: Ué, sei, se o senhor quiser falar. Ele falou: Eles acham que você é um palhaço. Eu falei: É mesmo? Aí o Senhor falou comigo assim: Olha, mas não se preocupe, você é meu palhacinho preferido. Aí, isso quebrou na minha vida, entende? Então, eu comecei a perder timidez, comecei a perder reputação, né? Então, eu comecei a, a sentir o que Deus sente pelas pessoas.
Eu lembro de uma experiência que eu tive muito interessante. Eu estava acompanhando um casal e a esposa desse cara estava. Mas eu falei assim, Senhor, eu vou pegar essa mulher, eu vou falar umas boas para ela. E ela entrou na minha fila de oração. E está chegando. E eu estou assim, Senhor, estou aqui ouvindo, pode falar. E quando essa senhora chegou perto de mim, eu falei, o que que eu falo para ela, Senhor? O Senhor falou para mim, fala para ela que eu amo. Aí eu falei assim, secamente, o Senhor te ama. Aí o Senhor falou, não, não é isso que eu estou falando. Diz para ela que eu a amo. Aí eu falei com mais sentimento, a segunda vez. O Senhor falou, não é isso. Você não está sentindo o que eu estou sentindo. Aí, de repente, veio o amor de Deus dentro de mim. Eu comecei a chorar. Ela ficou olhando para mim. Que você está chorando? Eu falei, porque Deus te ama. E comecei a chorar junto com ela, né? Então, é, nós, profetas, temos que sentir o que Deus está sentindo. Nós temos que amar a pessoa pela qual nós vamos profetizar. E nós precisamos, a cada momento, pedir ao Senhor para tratar o nosso caráter. Mas como é que o Senhor, como é que é o caráter de Deus? O que que Deus exige de nós, profetas? Irmãos, é só você ler lá o Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha. Ele tem princípios ali de vida, de caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, né? De você não reagir, de o irmão entrar, querer te roubar coisas, você entregar. E nas menores coisas, né? Ah, eu brinco lá com os irmãos, falo assim, se você é o crente lá da sua família, quando seus pais morrerem, você vai receber a menor parte. Os irmãos pensam, mas por quê? Eu falei, porque Deus quer testar o seu coração mesmo, para ver onde é que seu coração está ligado. Você está ligado aqui na terra, você está ligado lá no céu. Então, outra coisa que o Senhor me ensinou é o seguinte: quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós temos alguns pontos a examinar nessa palavra. Isso vai tirar o seu medo de profetizar. Primeiro, o que ele está falando? Que aquela voz que você ouviu é bíblica. Aquilo que você ouviu é bíblico. Aí, a segunda coisa, eu devo falar para essa pessoa? Às vezes não é o momento de falar, né? É, essa profecia, eu posso falar ela de público ou não? Ela é particular, né? Você começa a fazer, eu devo falar agora ou não? Devo esperar um outro momento? Eu recebi amor suficiente para falar aquela profecia? Esses são pontos, irmãos, que nós temos que observar na hora que a gente está profetizando, né? E deixar o Senhor tratar esse caráter nosso. E dia a dia, irmãos, vai vir desafios para nós, vai vir pessoas falando mal. Como é que eu não vou reagir quando uma pessoa fala mal? Quando uma pessoa rouba de você? Qual vai ser a sua reação? Nós precisamos entrar dentro desse caráter de Cristo. Senão nós nunca vamos, o Senhor não vai poder confiar na gente o tesouro que Ele tem para usar você como profeta de Deus aqui nessa terra, né? Então você tem que buscar também os outros dons, né? Juntar o dom de conhecimento, palavra sabedoria. Eu não sei se você já, né? O dom de conhecimento é aquele que Deus vai revelar algo que não está visível, algo que você não sabia sobre aquela pessoa ou sobre aquela igreja, né? E a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é o que complementa a palavra do conhecimento. Porque a palavra de sabedoria vai falar assim: ó, bom, te revelei isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Aí é a palavra de sabedoria. Esses dons são fundamentais. Na minha opinião, o dom mais fundamental para um profeta é o dom de línguas. Se você não tem, meu querido, busca de Deus, porque é fundamental. Quando você começa a orar em línguas, eu falo assim que quando você chega na igreja para ministrar uma palavra e ninguém orou em línguas, pode ser, pode deixar. Você sabe o que vai acontecer no culto. Vai ter um louvor, vai ter uma palavra, vai ter a ceia.
Mas quando você começa a orar em línguas, você fala assim: opa, saí do meu controle. Agora é o controle do Espírito Santo. Eu nunca sei, irmãos, o que vai acontecer quando eu estou orando em línguas. Sei. Deixo para o Senhor e as coisas começam a acontecer, né, na nossa vida. E uma coisa que eu queria deixar com vocês é os 4 pontos fracos do profeta. Primeiro ponto fraco nosso. E não acha que você está livre disso, não, irmão. Por mais que Deus já tenha tratado seu caráter, é uma tentação. As finanças. O irmão fala assim: não, mas eu não peço oferta. Mas você faz aquela cara, né? Você vai lá naquele irmão que é bem sucedido, leva uma palavra profética para ele. Depois você volta lá a segunda vez, o irmão fala: olha, aquela palavra se cumpriu. Aí você faz aquela cara assim de pobre. Aí o irmão pergunta para você: por que você está tão triste? Ah, irmão, estou com uma prova aí. É, irmão, o que que é? Ah, o motor do meu carro fundiu, eu preciso de R$ 8.000 para pagar. O cara é rico, R$ 8.000 e R$ 100 para mim é a mesma coisa para ele. Aí preenche o cheque, entrega. Fala, não, irmão, não precisa não. Não, irmão, quero te dar. Lá, aqui em Minas, a gente chama isso de profetizar e depois balançar o coqueiro para ver se cai, ou o pé de laranja para ver se cai uma fruta, né? Não se deixe levar por isso. Aqui, né, na nossa cidade tem um caso muito legal, assim, ao contrário, que eu admirei esse pastor. Eu acho que ele já é falecido, que eu não encontrei mais ele. Ele já era velho quando eu conheci. Ele orou por um neto de um cara que tinha uma concessionária Chevrolet aqui em Belo Horizonte. E o neto desse senhor foi curado. Saiu do hospital logo. Aí, no outro dia da cura dele, o cara mandou, na época, né, era o melhor carro que tinha da Chevrolet, era o Opala. Ele mandou um Opala zerinho para entregar para esse pastor. Ele chegou e falou: irmão, meu amigo, eu não posso receber isso. Mas por quê? O senhor orou e tal, o senhor foi lá no hospital, deve sair e tal. Ele falou: querido, quem fez isso foi Jesus, não fui eu. Se você quer agradar o Senhor, pega esse carro aí, vai em uma igreja e oferta lá. Mas não, eu sou só um instrumento. Eu não sou qualificado para receber esse carro. Aqui ficou no meu coração e eu tomei aquele homem como exemplo para a minha vida e eu acho que isso é muito bom. A segunda coisa da nossa calcanhar de Aquiles é o controle. Nós queremos controlar as pessoas. Aí nós nos tornamos o guru das pessoas. Ah, pastor, estou querendo comprar um carro. Você olha para mim para ver se é da vontade de Deus? Eu falo, cara, vai lá e ora, irmão. Por que você vai me perguntar isso para mim? Que dependência é essa que você tem do Senhor? Ah, não, eu não sou seu guru, não. Não, não ora, não. Então, sempre, sabe o que que eu faço diante de Deus? Eu falo, Senhor, dá uma passada nas minhas intenções, as intenções do meu coração, porque o meu coração é corrupto, Senhor. Eu estou fazendo alguma coisa por interesse, eu estou fazendo alguma coisa por inveja. Senhor, livra isso de mim, tira isso de mim. Eu não quero isso na minha vida. Então, fuja do controle. Terceira coisa que poder. Eu sou profeta, entendeu? Se eu falar, irmãos, é, alguns irmãos aqui vieram me contar, né, que a igreja de onde eles saíram. O pastor lá, tudo ele tinha que autorizar, tinha que passar pelo crivo dele. Os irmãos, o irmão ia lá e falava, pastor, eu estou querendo comprar uma BMW de 250 mil, o que o senhor acha? Ele falou, não, você não pode ter um carro melhor que eu. Se você quer comprar uma BMW 250, você tem que comprar duas, me dá uma, e aí você pode ficar com a outra. Mas você nunca pode ter um carro melhor do que o meu. Irmãos, está havendo loucura no nosso meio, pessoas com caráter totalmente é, é,
corrompido, né? E quando o Senhor falou comigo, eu estava pensando nessas coisas, que ele falou, não, as pessoas que Deus já trabalhou o caráter não estão se apresentando para profetizar. E o quarto problema que nós podemos incorrer é nos escondermos atrás do dom. Você tem um problema lá na sua vida, né? Qualquer que seja, um pecado. Você tratou mal a sua esposa em público. Você fez alguma coisa. E aí, mas você é o profeta. E se alguém vem para te falar com você, aí você fala, não, irmão, sou profeta. Deus, quando quer falar, ele fala diretamente comigo, não precisa usar você, não. Irmão, isso é um perigo. É por isso que eu falei lá no início que eu não quero trabalhar com gente que não está na igreja. Por quê? Porque você tem que submeter o pastor da sua igreja. Não existe carreira solo de profeta. Isso aí é Velho Testamento mesmo. Novo Testamento, o dom foi pulverizado na igreja. No Velho Testamento não tinha ninguém julgando profecia, não. Hoje, quando nós trazemos uma profecia, junta um grupo de profetas e fala, irmãos, o senhor está falando isso comigo aí, julga essa profecia aí. Os irmãos oram e tal, e falam, irmão, Deus testificou essa palavra aí no nosso coração, né? Então, não ande sozinho, não ande carreira solo e nem se esconda lá na sua igreja atrás do seu dom, ok? Isso assim que Deus colocou no meu coração, né? Eu não sei se você sabe, o dom profético ele tem 4 divisões. Primeiro é o dom simples, o segundo é o dom quando é reconhecido dentro da igreja, o terceiro é o dom reconhecido na cidade e o quarto é o dom reconhecido nas nações. Esse dom simples, irmãos, Pastor, você o pode senhor pode perguntar. repetir esses quatro que o Oi? senhor falou? O senhor pode repetir esses quatro que Posso, o senhor posso. falou? É o dom reconhecido nas nações. Então, primeiro, é o simples. Qual que é o simples? O simples, qualquer pessoa que você perguntar dentro da igreja, fala assim, irmão, você já levantou um dia falando assim, eu preciso orar pelo Antônio. Um negócio assim, dentro de você, assim, você tem que orar pelo Antônio. Então, ele foi pulverizado por toda a igreja. Então, quando você tem esse dom, você recebe, olha, Deus falou para eu orar por fulano. É uma palavra profética. Aí, aí você começa a profetizar ali dentro da sua igreja. De repente os irmãos falam, olha, o José, rapaz, está falando uns negócios e Deus está assim, confirmando as coisas que ele está falando, Deus tem revelado para ele coisas. Vamos reconhecê-lo aqui na igreja? Lá na comunidade a gente reconhece os dons. O irmão profeta, vamos reconhecer ele. O irmão é mestre, vamos reconhecer ele como profeta, não das nações, não temos autoridade para isso, mas da igreja nós temos, né? Então, o primeiro é o simples, o segundo é quando a igreja o reconhece, e o terceiro é quando a cidade reconhece. Os pastores das cidades começam a vir em você e falar, irmão, eu estou com um caso assim, eu gostaria que você orasse, buscasse de Deus uma palavra para mim. Eu lembro uma vez eu estava para tomar uma decisão, e a decisão que eu ia tomar era errada. Eu estava convicto que Deus queria que eu fizesse uma determinada coisa. E depois eu descobri que não era. E veio um profeta da Austrália aqui, ele veio almoçar aqui em casa. E nós conversamos muito e tal. O meu filho estava até, eu não falo muito bem inglês, meu filho estava traduzindo para mim. Aí ele, no final do almoço, ele falou assim: olha, tem uma palavra de Deus para você. E eu falei: ele vai confirmar aquilo que está aqui no meu coração. E ele falou assim: olha, não é para você fazer isso. Sabe, eu senti assim, alguém jogando um balde de água gelada em mim, né? Eu falei assim, eu falei, não é possível. Eu tinha tanta convicção que era para eu fazer aquilo, mas, irmãos, hoje eu paro e olho e falo assim, graças a Deus, Deus mandou um profeta lá da Austrália para falar comigo, né?
E esse irmão, ele é reconhecido nas nações. A minha filha falou assim, ó, pai, minha filha mora na Austrália e falou assim, ó, pai, esse irmão, ele chama Pastor Richard. Esse irmão aqui, ele é tido na Austrália como 100% de oficia, um homem seríssimo diante de Deus, um profeta mesmo, que todo mundo reconhece ele como homem de Deus, né? Então, nós temos essas 4 divisões, que você vai crescendo nela. Tem umas pessoas que param lá no dom simples, ah, não, quero isso para mim, não, isso tem muito complicado, e dá muito trabalho, né? Mas é uma benção, irmão. Quando você pega o ministério profético e vai nele, olha, quando você vê uma pessoa assim receber uma palavra de Deus e ela começa a chorar, fala assim, cara, eu estava esperando isso aí de Deus. Era essa que eu queria ouvir. Eu queria saber que Deus estava preocupado comigo, que Deus estava ouvindo a minha oração e você é usado ali com Deus, irmão. Não tem bênção maior, né? Lá em 2 Timóteo 1,6 fala assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha que legal. Você tem autoridade para impor a mão em outros irmãos e falar assim, querido, quando Deus fala com você, Deus está te chamando para o ministério profético. É interessante que eu creio em algumas coisas. Eu vou, assim, quando eu vou numa igreja, e sempre Deus fala assim, olha, tem uma pessoa aqui que ela precisa receber a unção que está sobre você. Já teve mais de uma, mas normalmente é uma pessoa só. E a pessoa vem receber oração e Deus. Quando ela chega, Deus fala assim: essa aí. Aí eu imponho as mãos sobre ela e falo assim: olha, eu já tenho, hoje eu tenho 34 anos que eu profetizo. Eu falei: olha, esse conhecimento, essa unção que Deus já me deu, eu vou transferir para você. Não quer dizer que você vai sair bombando, não. Não é isso. Mas você pode desenvolver algo muito maior do que Deus já me deu. Esse aqui é o ponto inicial. Você já vai começar lá em cima, né? E normalmente eu oro e sempre acontece alguma coisa. A pessoa recebe de uma forma diferente, ou ela é arrebatada, ou ela começa a falar em línguas e sempre acontece alguma coisa. Deus é fiel, né? É, lá em 1 Coríntios 14, 1 fala assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. O que eu recomendo? Eu recomendo primeiro as pessoas receber o dom de línguas. Receber o dom de línguas? Agora você vai receber o dom de interpretação de línguas. Depois você vai receber o dom de profecia. Aí agora, irmão, agora você vai atrás de Deus ver quais os dons que tem para você. Eu creio assim, irmãos, que a vontade de Deus é derramar os dons entre os irmãos. Ele não quer nenhum figurinha, nenhum cara falar, aquele cara ali, ele tem todos os dons. Eu não creio nisso, mas não creio mesmo. Eu creio que Deus vai te dar uma combinação, por exemplo. Você tem um dom profético e tem um dom de discernimento de espírito. Ah, aquele outro irmão, ele tem um dom profético e tem o dom de palavra de conhecimento, né? Ou tem o dom da fé. Falando em dom da fé, foi o dom mais difícil para mim, viu, irmão? Receber, porque o dom da fé não é esse dom que você crê no Senhor, crê na palavra dele, crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Não é isso. Esse é um dom de crer no impossível. Irmãos, Deus, se você pedir esse dom para Deus, prepara. Ele vai colocar você numa situação e vai falar assim: tá lá, vai lá e fala. E você precisa ser muito doido para falar. Aí, hoje até ouvi um vídeo interessante, né? O irmão falando assim: você crê que Deus abriu o Mar Vermelho para os judeus ali passarem?
os hebreus passaram. Você crê em isso, e você crê em estação, você crê em Jonas, que um peixe engoliu ele e vomitou lá na praia. Você crê nisso? Você crê? Aí Deus vai dar uma paradinha e fala: se você crê, seja bem-vindo aos loucos da fé. É isso que nós somos, irmão. Eu não vejo muita coisa diferente disso, né? Então procure, né, os dons. E ele tem propósito. Mas lá em Coríntios 14, 3, você fala assim: mas o que profetizo, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E tem uma outra passagem que vai falar de dirigindo e é, dando direções, né, para a pessoa também. E ensinando. 5 propósitos dos dons, basicamente, são esses. É, e lá você vai ver em Coríntios 14, 5, fala assim: eu quisera que todos vós falassem em outras línguas. Bom, se ele quer, é porque é viável. Mas agora eu vou perguntar: todo mundo vai falar em língua? Não vai. Porque lá em Marcos 16, 16, vai falar assim: aos que creem, vai acontecer alguma coisa. Então, quando o irmão não fala em línguas, não é problema dele, de Deus, é problema dele. Ele que está precisando crer naquilo que Deus tem para ele. Não é de Deus. Ah, Deus não gosta de mim, aí não me batizou comigo. Não, irmão, está liberado. É só crer, abrir a boca e falar. Como é que fala lá? Abre a tua boca e está encherei. Então tem que abrir a boca. Tem que se expor, entre aspas, ao ridículo. Eu estava analisando dom de línguas, aí eu falei: Senhor, por que tantas poucas pessoas falam em línguas em público? Eu não rio nos anos, você vê os caras orando em língua, mas pega o microfone, ainda mais quando está na rede social. A igreja lá na comunidade transmite o culto online. Ninguém fala em língua lá, não. É eu e mais uns doidos que tem lá na igreja. Por quê? Porque se expõe, né? A pessoa que olha em língua, ela está, na verdade, se humilhando diante de Deus. Fala: irmão, Deus, não importa o que eles estão pensando de mim, mas eu vou falar em línguas, eu vou orar em línguas, eu vou adorar em línguas. Quero saber o que os outros estão pensando de mim, mas não. Já passei dessa fase. Nada, nada para me acrescentar isso, né? E Deus está buscando esse tipo de profeta, né? Como Elias, como Eliseu. Assim, eu tenho uma coisa com Eliseu, né? Eliseu manda, fala: profetiza, Eliseu. Eu falo: até um tangedor. Eu sou assim, tenho um irmão lá na comunidade que eu sempre, eu vou pregar domingo agora. Eu falei: irmão, você vai estar lá dirigindo o louvor? Eu falei: não, irmão, vou viajar. Sabe? Eu falei: ai, eu vejo que vai ser uma luta lá. Por que vai ser uma luta? Porque os irmãos não adoram em línguas. E esse irmão, não, ele tá nem aí para o que estão pensando dele. Então, a verdadeira adoração está lá em Coríntios 14. Se você ora em línguas, é a verdadeira oração. Se você adora em línguas, é a verdadeira adoração. Aí fala: o que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois. Eu vou orar em português e vou orar em línguas. Eu vou adorar em línguas e vou adorar em português. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, pegue isso para você, você vai ver como que vai mudar o seu ministério. Ore em línguas o máximo que você puder. O máximo que você puder. Lá dentro do carro, eu falei: cara, eu estou precisando pregar aqui uma faixinha no meu volante. Ore em línguas. Porque tem hora que você esquece, você está ali, o trânsito e tal. Mas se tem um lugar te lembrando assim, ore em línguas. Aí você, opa, você começa a orar, né? Aí ele fala aqui no 14, 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para o incrédulo. Olha que interessante isso. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Interessante isso, né? Profecia, a pessoa que vai receber tem que crer, senão não tem sentido nenhum. Por isso que o incrédulo ouve,
Não, né, não sei. Será que isso vai acontecer? Mas o crente ouve e fala, não, eu creio no Senhor. Eu vou pedir ao Senhor, o Senhor vai testificar essa palavra no meu coração, né? Tem a passagem lá de Paulo, da conversão de Paulo, é muito interessante, né? Que Deus fala com ele, Paulo, vai lá para casa, que eu vou mandar alguém lá. Aí ele fala com Ananias, Ananias, vai lá. Ananias fala assim, oh, mas Paulo, esse cara é perseguidor da igreja. Aí Deus revela para ele o que aconteceu lá. Tá vendo como é que é a profecia de mão dupla? Paulo estava esperando alguém lá, para impor as mãos sobre ele. Jejum 3 dias lá. Ananias chega, vai lá, impõe as mãos e abre os olhos e batiza Paulo e deve ter discipulado Paulo, certamente, né? Eu creio nessa profecia de mão dupla, né? Irmãos, tem profeta louco para tudo quanto é lado. Louco no mau sentido. Eu tenho um irmão que ele tem ele é bem sucedido empresarialmente e tal, e ele tem uma agência de carro. Aí foi um profeta lá e falou assim: "Ah, Deus falou para você me dar um Civic." Ainda exigiu o carro, hein? Aí esse irmão já é. Ele falou: irmão, se Deus falar comigo, eu dou a agência toda para você. Mas Deus tem que falar comigo. Quer dizer, misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Que profeta é esse que Deus não ouve ele e tem que ir lá e pedir alguma coisa para os outros? Isso não é de Deus, não. Isso, Deus não age dessa forma, não. De jeito nenhum. Eu lembro que meu carro estava ruim, eu sem dinheiro para trocar o carro. E aí eu atendi um irmão no gabinete, orei com ele e tal, do problema que ele estava passando. Aí quando ele estava levantando assim, ele tinha saído da sala, ele voltou, abriu a porta e falou, Robert, Deus vai trocar seu carro. Eu falei, amém, irmão. Aquele amém assim, para agradar, né? Porque eu não criei naquela profecia. Foi tão supetão assim. Aí ele fechou a porta, foi embora, bateu na porta, eu falei, pode andar. Entrou um irmão com uma caixinha de sapato. Ele falou, irmão, esse aqui é para você trocar o seu carro. Em seguida, irmão, a profecia do irmão demorou 30 segundos para se cumprir. Isso é palavra profética. É ouvir Deus e falar, irmãos. É ter coragem, é ter ousadia, né? De estar aí falando. Olha, sabe qual que é uma reunião perfeita? Se quiser abrir o texto aí, é 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmão, quando os reunir? Um tem salmo, o outro tem doutrina. Né? O que é doutrina? É aquilo que nós devemos fazer. O outro traz revelação. O cara fala, cara, Deus me deu uma revelação aqui na palavra. Deus está me revelando alguma coisa aqui. O outro tem língua. Está numa reunião, ele quer falar mais alto, ele vai falar pausadamente e alguém vai interpretar. E aí fala assim: seja tudo feito para edificação. Para edificação. Tem ordem no negócio. Não é de qualquer maneira, né? Nós precisamos, nas nossas reuniões, ter abertura de podermos profetizar, de podermos trazer doutrina, poder trazer palavra, sabedoria, sabe, discernimento, o que for, tem que acontecer na reunião. Por isso nós estamos numa reunião livre, uma reunião onde há liberdade do espírito, né? Eu tenho algumas igrejas que eu vou ministrar, mas eu fico tão. Eu chego lá, os irmãos já estão orando em línguas, eu já dá aquele alívio, né? Aí eu subo lá e aí o Senhor começa a me usar assim de uma forma diferenciada. Duas coisas que eu experimentei: é pregar na igreja que tem liberdade de manifestação dos dons e quando você vai para outro país. Irmão, quando você vai para outro país, você impregnar aquele dom que você tinha lá, vamos supor que estava na potência 10, ele passa para 100. Passa para 100.
Eu tive num país aí, e eu, assim, o pastor lá abandonou a igreja no dia que eu fui pregar, irmãos. Ele nem foi lá. Ele mandou uma carta, leram uma carta lá. Mas a pessoa que leu depois que eu tinha ministrado. A igreja ficou tão cheia do Espírito Santo que eu falei, oh, que pena que o pastor vai embora. Mas eu estou tão alegre. Assim, eu fiquei vergonha para o pastor, porque por que não foi lá, né? Coisa feia. Aí depois voltei, eles me chamaram de novo para ministrar lá, e eu ministrei sobre um senhor lá que eu não sabia quem que era outra língua também, eu nem conhecia. E aí depois a pessoa me ligou e falou, ó, sabe aquela pessoa que você orou? Eu falei assim, vagamente. Pois é, teve a maior experiência dele com Deus naquele momento, e ele foi tão impactado por Deus que ele assumiu o pastorado da igreja. Eu falei, que, que negócio legal, né? Você poder ser usado para abençoar outras igrejas, outras nações. Esse é o propósito de Deus na palavra profética. Eu sei, irmãos, que vai ter perseguição, vai ter, vão falar mal de você, você tem que andar uma vida aí pianinho, porque você pode estar inventando mentiras a seu respeito, né? E a sétima coisa que eu queria deixar assim, para vocês era que é o controle no falar isso, sabe? Tem gente que não, fala a profecia, eu tenho que perder o controle. Não. O 1 Coríntios 14, 32 está escrito: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não precisa gritar, não precisa tremer. Fale normalmente, sabe? Quando vem manifestação demais, eu sei que tem hora que o espírito vem e a gente perde o controle. Eu já levei a minha filha, um dia ela fez uma oração perigosa na igreja. Ela falou, era o Danduque que ia ministrar aqui em Belo Horizonte. E ela falou assim, gente, pessoal, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Ah, que ela falou aqui. A hora que o Danduque orou para ela, ela caiu. Ela não levantou mais. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou... A minha filha já era grande, já tinha mais de... Tinha 18 para 20 anos. Eu falei, como é que eu vou tirar essa menina da igreja? Aí tive que pedir o pastor colocou ela nas costas, pastor Ney. Aí eu fui lá, baixei o banco do carro, deitamos ela no carro. Cheguei aqui em casa, eu falei, e agora para levar ela para o apartamento? Aí eu falei, pensei, o carrinho de supermercado. Fui lá, peguei o carrinho, coloquei ela dentro, trouxe o carrinho lá no quarto dela, coloquei ela na cama dela, falei, mãe, agora cuida dela, porque eu já fiz a minha parte. Então, Deus vai ter hora que você vai perder, mas não é sempre. Não é sempre que isso vai acontecer. A maioria das vezes você vai ter o controle ali absoluto de falar calmamente, falar pausadamente, a pessoa entender, né? Sabe por quê, irmãos? É porque lá em Atos 2, né, 17 e 18, se cumpriu a profecia lá de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Bom, isso aí, se falar que os homens e as mulheres vão profetizar, é uma coisa. Mas falar que as crianças vão profetizar, os vossos filhos, os vossos jovens terão visões. Você já conversou com algum jovem falando assim: o que você quer da vida? Não sei. O que profissão você vai fazer? Não sei. Ele não sabe mais, ele não tem visão do futuro. Mas é isso que Deus está prometendo para os jovens: visão do futuro, do chamado, né? E os vossos velhos sonharão. Velho não sonha mais, não, irmão. Eu já estou. Esse mês eu faço 68, né? Então já estou com uma carreira aí já, os cabelinhos brancos. A gente não tem muito sonho, não. Mas quando você está debaixo da unção de Deus, do Espírito Santo, você começa a ter sonho. Vou fundar uma igreja. Enéas, pastor Enéas, esqueci o sobrenome, fugiu o sobrenome dele. Ele iniciou a igreja de São Paulo, ele estava com 80 anos.
Hoje o pastor Jonas, que é o pastor lá da igreja. E eles amaram tanto o pastor Enéas Tonin, amaram tanto esse homem que colocaram no estatuto: enquanto ele viver, ele vai receber o salário pleno de pastor principal da igreja. Que, que coisa, né? Aí, e lá, e assim, e a mulher dele, na morte dele, a mulher dele vai receber 50% até morrer também. Irmão, que coisa maravilhosa, né? E esse pastor é um profeta, né? Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, querer comentar alguma coisa que eu falei, viu? Fica livre aí, tá bom? Passar a palavra aí para a irmã que está dirigindo aí. Amém, amém. Alguém quer aproveitar o profeta aqui, já tirar alguma dúvida? Abre seu microfone aí, aproveita para a gente falar com ele. Elma, Jusileia, Isabel, Fernanda. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Tenho uma dúvida. É assim, a questão de profecia é da vontade de Deus, Ele é que distribui, é o Espírito Santo que distribui os dons. Já houve Sim, algum. Estão ouvindo bem? estou ouvindo, pode falar. Está a chover bastante aqui em Portugal. É, não, maravilha. Mas é curioso que uma pessoa. Já o Senhor tem utilizado a minha pessoa como instrumento. Mas quando se trata de família, a coisa complica. Porque, Todo profeta, irmão, não é só você, não. porque e o Senhor me tem estado a levar com algumas, não sei se, não, eu não costumo dizer que é profeta ou que é apóstolo ou que é pastor, qualquer um dos 5 ministérios, são instrumentos do Senhor. E quando vem esta palavra de Deus no seu de repente é curioso, mas quando chega à família, aquilo que eu faço é guardo, meu Deus, e agora? Mas é isto, Deus vai preparando. Mas como lidar com esta palavra que o Senhor nos dá sobre a família, ou que nos dá a visão? Devo dizer que a minha família, pela fé, ela é convertida, mas é difícil, por vezes, conseguirmos falar com eles, porque, a priori, já conhecemos as pessoas. Mas o que é que Deus tem para elas? E quando é que é a ação de Deus? Quando é que é o nosso pensamento? Quando é que é as nossas ações? Essa é uma das dúvidas que eu queria aproveitar para colocar. Obrigada. A Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua casa. Não espera a honra dos seus familiares, porque não terão. Por um fato muito simples. Os seus irmãos, seus pais, eles foram criados, seus primos. Eles viram você antes de converter. E depois viram você convertido. Mas eles falam assim: aquela pessoa é a mesma. Eles não entendem a mudança que Deus faz na gente. Então, eu tenho familiares assim que não. Meu Deus, os caras ficam endemoniados, sabe? Então, o que que eu faço? Eu evito para eles, eu oro por eles. E essas pessoas tóxicas, eu evito, sabe, irmão? Familiares tóxicos. Só de você chegar perto, você se sente mal, não é? Eu é só na minha família que tem isso. Eu creio que não. Então, quando Deus me dá uma palavra para eles, eu vou e falo. Às vezes eu mando por escrito. Eu tento alcançar a pessoa de alguma maneira e deixar registrado. Fala, irmão, olha, o senhor me falou isso, isso, isso. Mas deixa com a pessoa, não espere reconhecimento, porque nunca vão te reconhecer. Família é complicado, né? Acho que isso faz parte também de tratamento de Deus com a gente, sabe? Para a gente não achar que a gente muita coisa, né?
Deus deixa aí esses familiares, às vezes, como uma pedrinha no sapato. É verdade. Como um espinho na carne mesmo, para lembrar a É, gente que a é. gente é de carne e osso mesmo. Verdade. Mais alguém? A pastora Elma acho que queria falar. Antônia? Não, Ah, tá. não, tá bem clara a explicação, tá maravilhosa, tá tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. É, eu não conheço o grupo de vocês, hoje é a primeira vez que eu estou vindo, né? Esse grupo novo que eu estou recebendo, que eu estou formando, acabou que a coisa extrapolou, veio gente de tudo quanto é lado. Minha casa aqui ficou cheia. Eu moro num apartamento, mas ficou cheio, sabe? Então, eu não sei se a próxima reunião talvez eu faça até lá no salão de festas, porque acho que não vai caber aqui em casa. É muita necessidade, irmãos. Por exemplo, o que eu tenho feito nesse grupo? Por exemplo, vários irmãos profetizaram aí que nós vamos passar um período de escassez, né? Vai faltar comida. Mas aí os irmãos chegam para mim e falam, Robert, o que eu faço? Eu vou juntar alimento, não vou juntar alimento, eu preciso é confiar em Deus. Gente, vira uma confusão, né? Tem gente fazendo. Lá na Austrália, os cristãos lá estão fazendo o quê? Comprando ouro. Porque o ouro é uma moeda que sai do controle do governo, né? Aqui no Brasil, acho que até o final do ano, eles vão implantar o Drex, que vai ser uma moeda virtual. O controle do governo vai ser total, irmãos. Nós temos que julgar essas palavras proféticas nesses grupos e falar, meu irmão, alguém tem uma palavra de sabedoria? Que a palavra de sabedoria vai falar o que fazer com aquela palavra de conhecimento que foi dada. Vai vir uma, né, como o Ágabo falou, ó, gente, ó, vai vir fome aí. Os irmãos começaram a juntar dinheiro, mandar para Jerusalém. E chegou lá, né? A fome chegou lá. Então, esses dias nós estamos tratando disso lá no grupo, sabe? Pessoas que estão julgando essa profecia. O que, primeiro, é real. O Senhor vai vir uma fome aí mesmo? O que tudo indica, vai, né? Essa seca que nós estamos passando aí, eu nunca vi o Brasil passar uma seca dessa magnitude, né? Aqui em Belo Horizonte, choveu aqui em Contagem, e aqui em Belo Horizonte nenhuma gotinha. Acho que umas gotinhas acaba de ter caído aqui, mas chuva nada, tá uma sequidão. Outro dia minha pia tá cheia de fuligem, de queimada, né? Então, esses grupos vão servir para isso, né? Então, eu creio que vocês devem pegar as profecias, julgar e para os irmãos julgarem essas profecias. E se alguém tem uma palavra de conhecimento, de sabedoria, do que fazer, né? A orientação que eu dei para os irmãos. Primeira coisa, fuja de dívida. Não compre nada financiado, carro. Não faça isso, você não vai dar conta. Saia de dívida, né? Tenha dinheiro reserva para essas emergências, porque vai faltar comida, mas não vai, eu imagino, né, que não vai faltar tudo. Vai ter ali uma parte cara, como aquela que foi profetizada lá certa vez, né, que um pouquinho de cevada ia custar um absurdo. Então, eu creio que vai ter alimento, né? Agora, que tipo de alimento nós vamos estocar? O Brasil hoje não está preparado. Lá nos Estados Unidos, você vai numa casa especializada, compra lá alimento que vai durar 10 anos. Então, você abre sua despensa, guarda isso lá, mas aqui no Brasil não tem. Então, nós vamos julgar essas profecias e clamar ao Senhor por uma palavra de sabedoria, tá bom? É muito importante aquilo que Deus está encorajando o senhor para estar fazendo, né? A gente está nesse grupo aqui também,
buscando, né, de Deus para que a gente possa estar sendo habilitados para esse tempo, né, como profetas do Senhor. E justamente porque é isso, nós estamos vendo que a igreja de Cristo no Brasil, nós conhecemos mais a realidade do Brasil, ainda não há essa formação, né? Talvez, como o senhor disse, né? Eu achei muito interessante essa frase que o senhor disse, que Deus falou para o senhor, que aqueles que têm um caráter transformados, eles não estão se apresentando para o corpo profético, né? Então, é E é, justamente ne- e é nessas horas que vocês, como profeta, vão ser usados. Viu alguém lá dentro e Deus falou: aquele irmão ali tem potencial para ser um profeta de Deus, vai atrás dele, entendeu? É uma hora agora, é uma hora assim difícil, né? Porque está aparecendo cada coisa horrorosa aí, irmãos. Às vezes o pessoal chega e me conta, eu falo, cara, isso não existe, não é verdade, isso é mentira. E os irmãos, não, está acontecendo isso mesmo. Controle do cara falando assim, minha filha quer casar com fulano. Vai casar, não. O meu profeta fala, não vai, não. Mas Deus, com base em quê? Em nada. Só porque ele é o cara, né? ele quer ter o Então nós, controle, né? nós temos que ir atrás dessas pessoas de caráter. Falar, meu irmão, minha irmã, se levante, Deus tem um chamado para você, você está escondido aí e as vidas estão morrendo aí, né? É interessante que aquele versículo está lá em João 10, né? João 10, que fala assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, né? O inimigo. E a gente pensa a gente acha que é o diabo, né? Mas lá o contexto está falando de falso pastor e falso mestre, falsos profetas, falsos pastores, que estão espoliando o povo. E Meu tá, sabe? Nós temos que levantar contra esses pecados dessa igreja, expor esses pecados e Deus, falar, irmãos, não pode não, pode não. amém. O Senhor nos use, então, para esse tempo, né? Nos levante, Amém. nos treine, nos forme para esse tempo que se chama hoje. É o Isso, tempo dos verdadeiros profetas se posicionarem e ocuparem o seu lugar, para que os falsos profetas sejam denunciados e isso. arrancados, removidos pela raiz, Em nome de em nome de Jesus. Jesus. Bom, eu queria pedir para o senhor estar orando por nós aqui, né, para essa Amém. ativação profética, essa ativação dos dons espirituais que são tão importantes, né? Eu mesmo tenho o dom de discernimento, dom profético, mas eu não tenho o dom de interpretação de línguas, né? Eu tenho o dom de línguas, Não, você vai. mas eu não tenho o É, dom de interpretação, que é tão eu importante. acho que é uma das perguntas daquela irmã que eu não respondi, ela falou sobre os dons. Três dons é para todo crente. Orar em línguas, interpretar línguas e profecia é para todos, irmão. É para todos. Obviamente, o dom de profecia ele vai crescer na pessoa, né? Agora, o dom de línguas e de interpretação, você tem direito a ele. Você tem direito. É uma pergunta simples. Deus quer abençoar a igreja? Quer. Interpretação de línguas e profecia. Deus quer abençoar você, quer línguas. A língua é um exercício. Quanto mais eu faço, mais forte eu fico, né? Já viu aquela história de um cara que apostava na rinha de cachorro e ele ganhava todas? Uhum, Ele punha já viu isso? eu já ouvi falar. É, ele acertava todos. Por quê? Porque quando ele queria que o cachorro dele vencesse, ele dava comida para o cachorro dele. Quando ele queria que o cachorro dele perdesse, ele deixava o cachorro dele passando fome. Aí o cachorro ia para a rinha e perdia, porque estava fraco. Então ele ganhava de qualquer jeito. O cachorro ganhando, ele apostava. O cachorro perdendo, ele apostava. E assim é o dom de línguas. Quando você ora em línguas, vem o poder de Deus sobre a sua vida. O seu espírito fica forte. E aí você consegue vencer mais facilmente a carne, o pecado, né? Eu estava com outra palavra
ministrar para vocês, que eu não, eu li o seu chamado, mas eu não entendi bem, não ficou claro. Eu pensei uma coisa que era uma palavra livre. Aí depois eu falei, não. Eu fui ler de novo lá, eu falei, não, o negócio é mais para profecia. Mas a palavra que eu ia ministrar é sobre arrependimento, né? Em poucas palavras, qual que é o arrependimento que eu e você temos que fazer todo dia? É o arrependimento da nossa independência de Deus. Porque que a mulher e o Adão e Eva lá não perderam no jardim. Falaram, não, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Se eu sou igual a Deus, eu preciso de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos perdendo isso de novo. Eu brinco com os irmãos que eu saio aqui de casa, eu peguei esse costume, né? Muito bom esse costume. Eu falo, Senhor, qual o caminho que eu vou para a comunidade? Eu tenho 3 caminhos que eu posso ir. Um mais longo e tal, mas os 3 chegam lá. Aí eu pergunto, falo, Senhor, para qual caminho que eu vou? Aí Deus fala, hoje você vai por esse aqui. Irmãos, vem uma paz no meu coração. E aí, e é isso que nós vamos voltar, a ter dependência de Deus para tudo. Senhor, se eu vou comprar carne aqui, Senhor, me orienta para comprar melhor carne. Sabe? Essa dependência que Deus quer de nós, que o Adão tinha lá com o Senhor, e hoje nós perdemos isso. E aí, você quer ver como que, eu não sei você, eu posso falar por mim. Quando você foi casar, os casados aí, né? Quem que você consultou para casar? Eu consultei o Mamão. profeta, você acredita? Eu era dessa Não, mas se o homem, né? O homem normalmente é mais controle do assim. profeta, né? O homem vai e diante de Deus ele fala: Senhor, eu ganho R$ 5.000. Eu vou pagar 1.000 de aluguel, 1.000 de alimentação, eu vou casar. Ele consulta o mamão, que é o dinheiro. Meu Deus. Ah, eu vou ter um filho. Eu vou consultar o mamão. Mamão, vai sobrar dinheiro para pagar as despesas do meu filho? Olha que loucura. A que ponto nós chegamos, irmãos? Nós vamos nos arrepender disso, voltar para a dependência do Senhor. Senhor, é para eu ter mais um filho? É. Vai lá e tem o filho. Senhor, não, agora não, filho. Chega. Sua capacidade é só tem. Eu quero que você só tenha isso de filhos. Vamos voltar à nossa dependência de Deus, do Espírito Santo, aquela direção. Senhor, qual caminho que eu vou? Senhor, me ajuda aqui, me dá discernimento aqui. Senhor, fala comigo aqui. Senhor, estou fazendo a comidinha aqui agora. Eu preciso do Senhor me orientar, que tanto sal que eu ponho. Irmãos, parece bobagem isso, mas isso é que Deus quer de nós. Quando Paulo fala lá assim, orar em todo o tempo, você conhece alguém que ora em todo o tempo? Eu não conheço. Ah, o irmão ora lá 1 hora, 2 horas. Mas cada 2 horas o cara parece estar morto. Mas se você orar do jeito que eu estou te falando, Senhor, ó, que água deliciosa, Senhor. Você está orando, você está falando com Deus. Ó, Deus, ó. Obrigado, Senhor, por essa água tão boa que o Senhor me deu. Aqui em casa tem água. Isso é orar o tempo todo. A pessoa acha que orar, ai, Senhor, ai, abençoa a minha igreja, abençoa a minha filha, minha filha, o papagaio, o cachorrinho. Não, não. Vamos parar com isso. Tem hora de se fazer a petição, mas o que Deus quer é esse relacionamento diário, né? De manhã você vai lá comer o seu mamão, a fruta que você gosta. Senhor, o Senhor é bom demais. Como é que você foi pensar numa fruta dessa tão deliciosa? Né? Verdade. Nós precisamos voltar a essa comunhão com Deus. Irmão. Deus Amém. está falando isso muito comigo, sabe? Volta, volta. E olha, tem dia que eu chego lá na comunidade, o pessoal fala, mas hoje você chegou cedo. Eu falei, engraçado, eu saí atrasado. Mas eu perguntei a Deus qual o caminho que eu devia ir. Que tem hora aí que o caminho garra meia hora, 1 hora para chegar na comunidade.
Mas quando eu ouço Deus, rapidinho eu estou lá, né? Então vamos voltar a isso. Eu vou orar por vocês. Orehama sheke lamahina la balastuia la rekemana. Sheke lahino yalai. Senhor, são seus filhos reunidos aqui. Shalekana la yase. Filhos, não temam. La yasukito yamai. Porque vocês estão vivendo últimos dias. E rite como sai. E eu sei que o inimigo está feroz contra vocês. Malaya tocou, machei. Mas é hora de vocês se levantarem na força do meu espírito. Ele vai confrontar vocês. Ele vai falar que você não é digno, que você não é capaz. Mas meu espírito vai estar dentro de você falando. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Aleluia. É hora de olhar para o alto. E ele rite comanai. E o Senhor está chamando vocês para uma comunhão. De ouvir o coração de Deus. De ouvir o pulsar do coração dele. Não importa a situação que você está passando aí hoje. Deus é maior do que ela. E Deus está chamando vocês para subir. Para vocês caminharem por cima dos seus problemas. Porque o Senhor me mostra muito de vocês andando debaixo do problema. Você olha para cima, você não vê Deus, você vê o problema. Como Deus falou para Abraão, Abraão, olha para o alto. Olha para as estrelas, Abraão. Que Abraão deixou de olhar para a terra para olhar para o Senhor. E eu vos abençoo nessa noite. Eu libero o dom de línguas para você. Eu libero o dom de interpretação de línguas nessa noite. Eu libero o dom profético sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Para que você seja um homem de Deus ou mulher de Deus segundo o coração de Deus. E ela e assim como eu fiz com Samuel, que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra, assim eu vou fazer com você, meu irmão, minha irmã. Minha filha, meu filho, toma essa palavra para você. Erga-te na força do Espírito. Seja um homem ou mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Deus abençoe vocês, viu? Foi um prazer estar aqui. Amém. Aleluia. Obrigada, foi um prazer mesmo. Foi uma honra ter, né, a sua vida aqui. Obrigado. E vamos, se a gente puder, a gente convida o senhor novamente, né? Para o senhor trazer a continuidade, o aprofundamento de todos esses princípios que o senhor trouxe aqui para nós. Muito obrigado por esse aprendizado. Deus abençoe sua vida e que o senhor possa usar a sua vida ali para fazer avançar essa companhia de profetas aí de Belo Horizonte, em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém quer dar um tchau? Um obrigado para o profeta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Amém. Obrigada pela oração, foi uma bênção. Recebi aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Posição, viu? Para servir os irmãos. Aleluia. Fui chamado para ser servo. Aliás, eu sou candidato a servo inútil. O servo inútil faz tudo que o Senhor manda fazer. Eu não consegui ser servo inútil, não. Sou candidato. Amém. Amém, amém.
Deus Amém. abençoe. Fique com Deus, viu? Até a Amém. próxima. Amém. Tchau. 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 Deus Shalom. abençoe todos Shalom. vocês, irmãos. Obrigada. Shalom, shalom. Shalom. Tchau. Todos, fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau. Deus abençoe. Obrigada, gente.